Porque hoje é muito comum você ver executivos que acabam migrando de uma empresa para outra com maior velocidade, né? No meu caso, não. Eu completo esse ano 31 anos de empresa. Eu comecei como trainee até passar a liderar a empresa no ano passado. Você é arquiteto? Como CEO. Eu sou arquiteto de formação, me formei em 94 e ali já no último ano, até então eu trabalhava fiz estágios em vários escritórios de arquitetura, trabalhei quase 2 anos com o arquiteto Rui Otaki, que é um arquiteto bastante reconhecido no país, e depois, ali no último ano, eu queria entender como que se faziam os negócios imobiliários, né? Me dava agonia que eu via o Rui trancado na sala com os empreendedores, discutindo o projeto, depois ele pegava e jogava na nossa mão para desenhar. E as conclusões, o direcionamento do projeto era dado nas reuniões. E como estagiário, eu ainda não conseguia participar daquelas reuniões. E aquilo me dava uma certa aflição. Eu estava ali próximo de me formar e eu não entendia a lógica, né? O começo, meio e fim de um processo imobiliário. E meu sonho era ter o meu próprio escritório. E para ter o próprio escritório, eu queria entender essa lógica, essa dinâmica do mercado. Aí foi então que eu procurei, através de um amigo em comum, uma indicação para trabalhar numa empresa de consultoria imobiliária que eu mal sabia o que era, né? E aí me indicaram Richard Ellis, na época chamava-se Richard Ellis, que era uma empresa britânica que estava no Brasil desde 79. E ali eu me candidatei para uma vaga de trainee. Na verdade, eu fui apresentar minha tese de faculdade para eles, já com o intuito de tentar um emprego lá, né, para começar a estagiar. Era o prolongamento da Faria Lima. Então eu fiz justamente naquela época. Aconteceu. A Faria Lima ela estava já sendo discutida. O prolongamento da Faria Lima era uma pauta de discussão. O Iguatemi. E eu pedi e convidei o Zygberg Zanettini, que era um arquiteto contrário ao prolongamento da Faria Lima, para ser o meu tutor na tese. Porque eu falei, bom, se eu convidar alguém que é favorável, eu não vou aprender nada. Então eu fui justamente no oposto, né? Eu lembro que quando eu convidei, ele até deu risada. Ele falou, você tá de brincadeira, né? E ele foi o meu tutor para justamente fazer uma proposta alternativa ao que estava sendo proposto na época. E aí, junto com o prolongamento, tinha, enfim, uma tese de obras públicas que deveriam ser implementadas na avenida, enfim, por aí foi. E o Zanettini foi meu tutor. Pois bem, debaixo do braço eu levei essa... Só uma curiosidade, e a Faria Lima, que foi prolongada hoje, está parecida com o teu projeto? Não. A Faria Lima, ela seguiu o projeto normal do Júlio Neves, né? Que ele concebeu esse prolongamento. A minha era simplesmente uma alternativa ao que estava sendo proposto com menor intervenção urbana. Mas, de fato, eu já naquela época eu também entendia que o traçado proposto, ele de alguma maneira escoava mais facilmente o trânsito, enfim, você teria que trazer muitas outras obras viárias para fazer alguma coisa diferente do que a gente vê hoje, né? Na época, aquela região era uma região de casinhas, eu tenho fotos da época, eram várias casinhas e a avenida parava um pouco depois ali, onde é o Rubaiá, era Rua Iguatemi. Praça. Isso, na Rua Iguatemi, exatamente. E então, quem vê hoje aquele traçado entre a Avenida Cidade Jardim até a Hélio Pellegrino, né, que a Hélio Pellegrino também não existia, foi feito, não imagina o que era. Desapropriação imensa. Né? E essas intervenções urbanas sempre me chamaram a atenção, né? Eu sempre olhei isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como que isso era feito. E isso foi despertando interesse pelo mercado imobiliário. E aí, quando eu entrei na Richard Ellis mostrando esse trabalho, eles falaram, bom, vamos pegar esse maluco aqui e colocar aqui dentro. Eu entrei justamente na área de desenvolvimento imobiliário, para aprender sobre como se fazia o desenvolvimento imobiliário, justamente aquilo que eu não via quando eu trabalhava no escritório de arquitetura. Foi um pouco de choque, porque não tinha prancheta, não tinha régua T, não tinha nada para desenhar, não tinha CAD, não tinha nada. Então, naquele momento, foi um choque. Mas aí eu comecei a entender a lógica do mercado, né? O que está por trás de uma decisão imobiliária, as análises de viabilidade físico-financeira que impactam a decisão de um investidor de entrar no mercado.